Ok. A questão aqui eu estou discutindo o uso do termo, se ele é o mais adequado para os ambientes da minha contextualização. Eu não estou dizendo para o ambiente acadêmico. Não está saindo? Uma luta, Barão. Tem que... o pastor Eduardo tem que ir saindo aqui lá no culto do descarrego. Rapaz. Não, eu estou bem leve, bem cheio de energia. Acho que é o microfone. Mas vamos lá. Presta atenção. Então, o que eu estou discutindo, doutor, é o uso do termo. Tá? Se ele é o mais adequado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. D.A. Carson, que é uma autoridade batista sobre essa questão da inerrância. Quando ele vai definir inerrância, ele diz o seguinte: Deus é verdadeiro, portanto a sua palavra é verdade. Indiscutível, inquestionável. Correto. E será por que ele já não está aplicando essa palavra mais? Porque parece que tem uma maldição na palavra, você não pode falar a palavra. Você não pode falar a palavra que as pessoas acham que você está minando a autoridade das Escrituras. Nós podemos discutir contexto teológico. Inerrância não é uma palavra bíblica, a Bíblia não dá testemunho da sua inerrância, a Bíblia dá testemunho da sua inspiração. Ok? Inspiração e inerrância, ainda que teologicamente os conceitos sejam iguais, e eu não discuto isso, porque estudei teologia e sei que para a teologia é a mesma coisa, não é no contexto em que eu estou evangelizando, eu estou estabelecendo a minha prática pastoral e com as pessoas com quem eu tenho que me comunicar. Então eu preciso comunicar de uma maneira que as pessoas compreendam e que isso faça zelar pela autoridade das Escrituras. Quando eu disse lá que para aquela pessoa, naquele contexto, que a Bíblia não é inerrante, então, para ele, a autoridade das Escrituras voltou. Por quê? Porque as questões que estavam para ele sendo ali difíceis de entender, passou a ser simples. Ou seja, isso não fere a inspiração, isso não fere a autoridade das Escrituras, a Bíblia não está equivocada naquilo que fala, a respeito do que fala, daquilo que se propõe a dizer. E, uma coisa importante, a mensagem não falha. Então, como que eu vejo? A revelação. Essa revelação parte do Deus Todo-Poderoso. Não tem como haver erro nisso. Então, essa revelação é inerrante. Então, aqui, mais uma vez, o pastor Eduardo, só que ele disse algo aqui que eu acho que é importante para nós trazermos aqui para o debate, evidentemente sempre com respeito, né? Mas ele disse, inerrância não é uma palavra bíblica, a trindade também não é. Uma série de... O irmão crê na trindade. Claro. Pois é, então, o irmão crê numa palavra, num conceito que não é bíblico. Então, a inerrância está no mesmíssimo pacote e podemos citar várias outras situações. E diz também que a Bíblia não fala sobre inerrância. É claro que a Bíblia não cita a palavra inerrância, tanto quanto não cita a palavra Então, você concorda trindade. Comigo que nós estamos falando de um conceito teológico. Então, sim, um conceito teológico. Então, um conceito teológico ele pode ser discutido, debatido e podemos chegar aos extremos desse debate para entendermos se os termos são os mais adequados, não para o século XIX, para o século XXI, doutor Vailate. É disso que eu estou falando. Não estou dizendo que o conceito de inerrância não é teológico ou que ele é inverdade só porque não está na Bíblia. Não estou dizendo isso. Eu creio no conceito da trindade e jamais vou questionar o conceito da trindade, como também jamais questionei a autoridade da Escritura. Eu estou questionando o uso de um termo que é inadequado para os tempos que nós vivemos. E qual seria o termo mais adequado? Não, nós podemos buscar um termo mais adequado. O irmão acredita que a Bíblia não é... Nós podemos buscar um termo mais adequado. Sim, mas veja bem, no livro que eu li, de novo, algumas coisas que eu sei pelo irmão é diante do que eu li no livro. Que eu já disse para o senhor que não é uma construção teológica. Perfeito. Se o irmão mudou, tem outros livros, se o senhor quiser fazer uma avaliação teológica, nós podemos discutir eles. Mas é que eu quero entender. É que eu quero entender de fato, irmão. Nesse texto, uma expressão importante, o irmão diz, por exemplo, nesse livro que é assinado com Pablo Marçal, eu não sei se isso o irmão pensa nisso, por isso que eu estou querendo saber. Mas por isso que eu estou aqui. É que eu estou tentando concluir a minha pergunta. Você vai poder concluir. É que quando coloca se eu tenho, claro que eu tenho ciência. Sim. Tenho ciência do meu nome está lá e é por isso que eu estou aqui, colocando a minha cara e defendendo o que eu disse. Então, você diz nesse livro, mais uma vez, ou vocês dizem, enfim, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, pergunto, você mantém... Então, vou falar de novo. Na contextualização que eu estava dizendo isso, eu estava falando de Jesus como palavra de Deus para uma pessoa específica num contexto específico. Não, mas desculpe, não é isso.
isso. É. Eu vou retomar uma coisa É. que foi falada porque a gente pode fixar nas É apenas coisas a que... pergunta, porque eu Não, quero não, entender vamos- Eu vou vamos- retomar vamos- sua vamos- própria vamos- fala. vamos- Eu vou retomar ela sua própria contém, fala. ela não certo? é a palavra de Deus, Deixa eu nós temos retomar. algo problemático, É porque ele já né? falou, e o pastor Valacho está pegando o que está no texto, mas eu vou lembrar o que o senhor mesmo Mas já eu estou falou. pegando a fala dele agora. Eu vou É só pegar, pra entender, eu vou tô pegar o querendo que ele já entender falou. o que Ele disse está assim: dizendo, né? eu troquei uma série de áudios com o Pablo Marçal, Tá. e o Pablo Marçal pegou esses áudios, mandou digitar esses áudios e lançou o livro, colocou meu nome, colocou o dele, e o livro foi publicado. Se a gente não partir dessa premissa do que ele mesmo disse, Perfeito. vamos ficar aqui atacando espantalho para chegar e colocar uma pecha de herege nas costas Então, de um pastor. mas não é isso. Eu estou perguntando agora. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu sim, estou dizendo doutor, que, assim, mas por trás da sua fala- pergunta, por trás a da sua fala não pergunta, se procede. contém a palavra de Porque Deus. eu perguntei para ele se ele Por continua a trás da ter essa pergunta, perspectiva. Não tem é o bem seguinte, assim. é a ideia de que Não é Barth, isso. de que tem um consenso teológico, de que Barth diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele esvaziou a palavra de Deus e que o senhor seria bartiano. Você Não, percebe? bartiano como? Se que a- tipo de discussão? Barth disse na que tipo de dogmática discussão da igreja. A mas- dogmática é da discussão de igreja está espantalho traduzida aqui. para o português. Não é espantalho. Eu quero entender o que ele quer dizer com a Bíblia não é a palavra de Deus e ela contém. Se ele mantém essa perspectiva que Não, não é aparece no mantém. livro, ou não, é mantém ou o que porque- ele pensa não é sobre mantém, isso. porque ele apenas já isto, disse né? que o texto era um monte de áudios de internet que foram colocados num texto. É só perguntar assim, contém ou é? Então, mas aí, Mas ele então acabou de essa é a perguntar, oportunidade mas eu acabei de fantástica. É só ele Então, responder, ok. contém ou é? a Isso, palavra Então, de calma Deus. aí. Essa é a oportunidade Eu acabei de fantástica, perguntar. porque assim, É isso aí. Mas eu não na quero que pergunta- pareça que o Dr. Vailate está tentando construir um espantalho para Eu não tô atacá-lo. querendo fazer. Não, mas- muito pelo Então, contrário. ele está fazendo a pergunta direta de agora. Exatamente, Então, exatamente. se lá no livro, porque eu entendi Isso, é tão o que simples o quanto. pastor Eduardo Reis falou. Ele falou, ó, aquele livro não foi uma produção teológica. Pronto. Ok, Perfeito, entendi ok, o contexto. ok. E esse contexto faz diferença mesmo também. Claro. Ok. Porque foram áudios trocados e tal, virou um livro. Ok. E agora ele está dizendo, bom, agora estamos aqui nessa mesa. Isso, perfeito. Agora, A Bíblia contém ou é? que estamos aqui entre teólogos. exato. Qual é a tua opinião sobre a palavra de Deus? Isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus Eu ou não quero contém? colocar peixe nele, Ok, nada. Eu então, quero ouvi-lo. pastor apenas Eduardo, com a isso, palavra. Apenas Simples isso. responder. Então, eu vou dizer para você o seguinte, as duas coisas, ok? Ela é a palavra de Deus em termos de manuscritos, porque eu creio que os manuscritos foram produzidos a partir da inspiração do Espírito Santo, não tenho dúvida disso, ok? Há uma revelação, essa revelação é inerrante, Ok. ok? Porque inerrância é, no sentido popular, ausência total de erros, ok? Ponto. Ausência total de erros. Essa revelação é totalmente inerrante. Ok. É a mensagem transmitida por inspiração do Espírito Santo na produção dos textos por meio dos autores bíblicos, essa inspiração, esse movimento do Espírito Santo através dos autores bíblicos para a produção do texto, infalível. Ok. Ok? Perfeito. Agora, cópias dos copistas, edições, aí tem muitos erros. É indiscutível. Concordo, Qualquer um tem que concordo, admitir. Qualquer concordo. pessoa séria tem que admitir. É isso que eu queria. Pronto. Você entendeu? Eu Só entendi. apenas E podemos complementar, aprofundar perfeito, aqui o conceito. perfeito. Podemos exemplo, aprofundar. E gramática. perfeito, Qualquer pessoa perfeito. séria Por tem exemplo, que admitir. gramática. Perfeito. Você pega o texto de Marcos, ou o texto do Apocalipse, gramaticalmente, se você pegar a medida de Dionísio de Trácia, várias expressões são expressões gramaticalmente erradas. Não faz a mínima diferença ter expressão gramaticalmente errada, porque o importante para a comunicação é comunicar. É a mensagem. E se você vai falar com um grupo que é um grupo que fala um grego koiné, um grego simples, você não vai fazer uma mensagem sofisticada que ninguém vai entender. Então, para o indivíduo que parte da premissa de colocar Deus debaixo da ciência chamada gramática, é erro. Mas quem está errado é ele. Porque, no final das contas, o que Deus fez foi comunicar a sua palavra falando a linguagem dos homens, a linguagem simples. Então, para ir além do que eu digo que é a tentativa de pensar as coisas sem que as coisas sejam pensadas a partir de um lugar que dê ferramentas, nesse contexto difícil, está cada vez mais difícil você manter a fé viva e saudável. Para fazer isso acontecer, nós precisamos urgentemente que os conceitos teológicos que nós trabalhamos durante séculos, que eles sejam trazidos de novo, rediscutidos e reafirmados de forma mais forte. Então eu proponho que a inerrância seja defendida, mas seja defendida de forma muito mais forte, para que a gente possa chegar e contornar de forma tão grave um problema que é grave, que é drástico, que é a maldade das pessoas que vão lá nas nossas igrejas e dizem, mostram, por exemplo, Marcos capítulo 7, diz que Jesus sai da Síria, da costa da Síria, e vai para a Galileia, passando por Decápolis. Aí você abre o livro do Werner Georg Kimmel, ele diz, Marcos não pode ser um judeu palestinense, porque esse roteiro que ele colocou para Jesus é um roteiro impossível. É um roteiro de quem não conhece, e por isso Marcos está errado. Está lá no comentário dele sobre Marcos. Mas quem está errado? O Kimmel. Sim. Porque o roteiro daquele texto é o roteiro das comunidades de Marcos. Tem comunidade de Marcos na Decápolis, tem comunidade de Marcos na Palestina e tem na Síria. Ele percebeu? Não. Aí ele falou que tem erro.
Eu conheci vários seminaristas que, quando leram isso, e leram Kimmel, e leram cuidadosamente, a Bíblia está errada e por isso a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu conheci vários. Na universidade é o que mais acontece. Por que os nossos filhos vão para lá e desviam? Porque eles são confrontados, chega lá e estão